Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que dia histórico da Copa do Mundo, hein? Que loucura! Bélgica e Alemanha estão eliminadas, a Espanha quase ficou de fora, a Costa Rica quase aprontou, Japão e Marrocos avançaram e estão nas oitavas. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Olha, pessoal, esse é um dia para ficar marcado na história das Copas. A Bélgica e a Alemanha foram para casa mais cedo. Curiosamente, nossos algozes das últimas Copas, né? 2014 a Alemanha, com aquele 7-1 que a gente nem gosta de lembrar, e é por isso que a gente seca eles até hoje um pouquinho, e a Bélgica também, que nos eliminaram em 2018. Seleções que são sempre apontadas como candidatas, se não favoritas, que tudo bem, enfrentam já um processo de, digamos, envelhecimento de uma geração que foi muito vitoriosa, no caso das duas seleções, quer dizer, mais a Alemanha do que a Bélgica, né, que acabou não conquistando nenhum título, mas que gerou muita expectativa, especialmente por 2018, e que ainda comporta no seu elenco grandes jogadores, mas vejam só, um clima horroroso dentro da Federação Belga, com disputas de ego, com Eden Hazard dividindo atenções com Kevin De Bruyne, Hazard inclusive no banco de reservas, sendo alçado apenas aos 42 minutos da segunda etapa para poder ser uma solução, e a gente pode até questionar o momento técnico do Hazard, mas convenhamos que ainda é um grande jogador, de um potencial que pode ajudar a seleção. Kevin De Bruyne fez uma Copa horrorosa, Lukaku perdeu gols inacreditáveis nesse jogo contra a Croácia, enfim, uma geração que se aposenta, né, dentro da expectativa de uma média de idade próxima dos 30 anos em que poderia ocupar um status maior dentro do cenário mundial. Isso não aconteceu. A Bélgica precisava vencer o jogo contra a Croácia e, na verdade, a Croácia acabou garantindo a vaga com o empate. Teve até uma chance de fazer um gol num pênalti marcado em que a arbitragem marcou impedimento na origem. Mas que maluquice esse impedimento. Eu só acho o seguinte, tem muita gente discordando ou divergindo desse impedimento porque não houve, enfim, vantagem tática, né? Qual é o impacto que o jogador tem nessa milimetragem aí que o VAR eletrônico ou semiautomático do impedimento acaba detectando. Eu acho que a gente tem que se decidir. Não há como você analisar se houve vantagem ou não, se teve impacto ou não. Isso torna um impedimento subjetivo e é tudo que a gente não quer. A gente quer um impedimento matemático. Tá ou não tá? A regra tem que ser cada vez mais clara, na minha opinião. E se há uma tecnologia que aponta que o jogador tá ou não tá impedido, eu acho que a gente tem que respeitar. Fica muito mais fácil dessa forma. Mesmo que a gente olhe para a imagem e fale assim, caramba, mas teve um frame ali, não sei o que e tudo mais. Dentro da tecnologia, e me parece que essa é confiável, se houve um impedimento traçado, bom, aí a jogada tem que ser anulada mesmo. Mas é só um adendo aí da arbitragem que teve outro problema, ou digamos polêmica mais na frente, e eu já vou falar sobre esse nesse 12º dia de Copa. Mas a Alemanha, hein, gente? A Alemanha também ficou de fora. Cara, e que loucura, hein? A Alemanha precisava vencer o jogo contra a Costa Rica e venceu até, não sem dificuldades. Inclusive, chegou um momento em que estava perdendo para a Costa Rica que até o jogo contra o Japão não tinha dado um chute no gol, aí acabou, numa finalização, acabou vencendo a partida dos japoneses, e os japoneses que tinham, digamos, vencido a Alemanha na primeira rodada, não é que venceram a Espanha também por 2-1? Cara, é um negócio maluco e de virada também. Porque os japoneses, eles, pelo menos a tendência, depois da derrota para Costa Rica, é que fosse derrotado para a Espanha. A Espanha, nesses dois primeiros jogos, nas duas primeiras rodadas, apesar do empate com a Alemanha, gerou muita expectativa, né? Pelo jeito de jogar, pelo tic-tac espanhol e tudo mais, como uma das candidatas, com o técnico Luiz Henrique streamer, conversando com internautas e com todo o seu jeito malemolente de lidar com a imprensa e tudo mais. Cara, a Espanha foi dominada pelo Japão, não digo dominada, né, mas o Japão apostando muito em contra-ataques, conseguiu a virada, e depois a Espanha toca de lado, toca de lado, toca de lado e não finaliza e não consegue concluir, e não tem uma efetividade, que é tudo que se cobrava da Espanha, que é o que não aconteceu no primeiro jogo naquele 7-0, e isso talvez tenha nos, digamos, enchido os olhos de maneira equivocada. A Espanha não conseguiu dar sequência a isso e quase ficou de fora, porque a Costa Rica em determinado momento vencia a Alemanha. Com isso e com a derrota, evidentemente, né, para o Japão e Costa Rica estavam avançando naquele momento. Só que a Alemanha, ao empatar o jogo,
coloca a Espanha de volta na Copa. Só que o Japão com a vitória em primeiro lugar do grupo. Isso fez com que a Espanha saísse do caminho do Brasil. Isso é outra maluquice também que a gente precisa falar na sequência. O fato é, a Alemanha que até toma a virada, né, da Costa Rica. A Costa Rica fica na frente, consegue forças na reta final para empatar ali com o Havertz e tudo mais. Depois com o Füllkrug lá, chega até os 4-2, mas não adiantava mais nada. Por quê? Porque o Japão estava vencendo a Espanha no outro jogo. E com isso, a Alemanha ficou de fora pela terceira vez na história somente das oitavas de final. Em 1938, em 2018 e agora 2022. Ou seja, é a primeira vez que a Alemanha, em 2 vezes consecutivas, acaba ficando na fase de grupos. É um vexame europeu. E a gente questionou tanto, hein, que nós brasileiros não enfrentávamos europeus dentro do nosso ciclo. Pois bem, as seleções europeias não estão enfrentando sul-americanos e a gente está vendo no que está dando. Inclusive com a Nations League, aí, com seleções destaques, como a Dinamarca, por exemplo, que acabou eliminada, aliás, como lanterna do grupo. E aí a gente está vendo naufragar País de Gales, Bélgica, Alemanha, além de outras atuações totalmente questionáveis, e eu sei que a partir de agora começa outro campeonato, como da Croácia, vice-campeã mundial, como da Inglaterra, que talvez não encha tantos olhos assim, mas eu acho que ainda é uma postulante, e Portugal também, mas a Holanda, por exemplo, até agora não empolgou. Então, quando a gente fala sobre seleções europeias, acho que essa Copa do Mundo está nos dando um recado muito claro de que não significa tanto assim. Quando você tem sul-americanos, seleções sul-americanas, jogando com os seus jogadores nos principais clubes da Europa. Acho que esse intercâmbio tem feito muito melhor as seleções no restante, né, do planeta do que propriamente as europeias. Mas enfim, ainda tem muita coisa para acontecer. A França está fortíssima, a Inglaterra também acho que pode crescer, Portugal da mesma forma. E agora, com esses jogos que aconteceram nesse dia, nesse 12º dia, a gente vai ter um cruzamento entre Japão e Croácia, e esses estão no caminho do Brasil. O Brasil, passando, né, pelas oitavas de final, vai pegar nas quartas justamente Japão ou Croácia, e do outro lado, Marrocos, que é uma das grandes histórias dessa Copa. Marrocos venceu por 2-1 Canadá e se classificou em primeiro do grupo também. Desde 1986 isso não acontecia. A seleção marroquina com esse Ziyech aí, cara, que jogador interessante, acabou levando a equipe marroquina para as oitavas de final, e o Marrocos vai enfrentar agora a seleção espanhola. Espanha e Marrocos, Japão e Croácia. São esses os cruzamentos das oitavas de final. E repito, Japão e Croácia que estão no caminho do Brasil. A Espanha saiu, que seria obviamente uma forte adversária, com o Brasil avançando das oitavas de final. Então, gente, foi um dia maluco e que teve polêmica de arbitragem também nesse jogo do Japão, porque o Japão consegue a virada numa bola que sai ou não sai. O VAR analisa e identifica, ou pelo menos respeita a decisão de campo, de que a bola não saiu. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito, mas muito na dúvida, e que não vejo a bola dentro do campo. Se tiver um gominho dela, ou se tiver uma partezinha da circunferência sobre uma parte da linha, a bola ainda está em jogo. Mas eu acho que ela saiu totalmente antes do cruzamento. Bom, para quem estava secando a Alemanha, isso pouco importa. É bom a gente destacar que o chip, o sinal eletrônico da linha, ele funciona só para a linha do gol, não na linha de meta. Tá aí um problema para a FIFA já resolver, porque, por favor, né, a tecnologia que está ajudando no impedimento, por exemplo, está ajudando no gol não gol, poderia ajudar nesse caso, porque ocasionou um gol e eliminou uma seleção. Esse gol do Japão eliminou a seleção alemã. Vejam só como o futebol é menos simples do que parece. E aí, quais os destaques desse 12º dia? Quero ouvir vocês, comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau, Alemanha, tchau, Bélgica, tchau!